A chuva batia com força na janela do meu apartamento enquanto eu, Bailey Adams, estava sentada de pernas cruzadas no chão do meu quarto, rodeada por provas de uma vida que já não reconhecia. Recibos de hotel de cidades que o meu namorado, Jackson Reed, dizia nunca ter visitado, extratos de cartão de crédito com jantares para 2 em noites em que ele me mandava mensagens a dizer que estava a trabalhar até tarde, capturas de ecrã de chamadas misteriosas para números desconhecidos que apareciam com uma regularidade alarmante. Aos 32 anos, tinha passado 5 anos a construir aquilo que acreditava ser uma relação honesta e comprometida com o homem com quem planeava casar. Agora, numa tempestade numa terça-feira à noite em Atlanta, essa realidade cuidadosamente construída estava a desintegrar-se diante dos meus olhos. As minhas mãos tremiam enquanto alisavam um recibo amarrotado que encontrei no bolso do fato do Jackson enquanto fazia a roupa. Um recibo do Drake Hotel em Chicago com data de apenas 3 semanas antes. A mesma semana em que ele me disse que estava numa conferência de vendas farmacêuticas em Denver. O meu estômago deu um nó enquanto acrescentava a pilha crescente de discrepâncias que tinha descoberto no último mês. Isto tem de ser um engano, murmurei para o quarto vazio, a minha voz soando oca até para os meus próprios ouvidos. Tem de haver uma explicação. Mas, no fundo, naquele lugar intuitivo que as mulheres tantas vezes ignoram para preservarem a sanidade, eu já sabia a verdade. Os sinais estavam lá há anos, as viagens de negócios com timings estranhos, a forma protetora como ele guardava o telemóvel, como nunca se ligava verdadeiramente aos meus amigos ou à minha família. Tinha ignorado esses alertas como sintomas da sua exigente carreira em vendas farmacêuticas. Um emprego que o mantinha na estrada 20 dias por mês e pagava pelo apartamento de luxo que partilhávamos. Um relâmpago iluminou brevemente a moldura na minha mesa de cabeceira. Jackson e eu em Cabo San Lucas no ano passado, o braço dele à minha volta, os dois a sorrir para a câmara. Eu parecia radiante nesse momento, completamente alheia ao facto de que o alicerce da minha relação era areia movediça. A minha descoberta começou de forma inocente. O Jackson tinha me pedido para enviar um contrato importante pelo correio enquanto ele estava fora em Boston durante a semana. Quando não encontrei selos na gaveta da secretária dele, abri-a de baixo e encontrei uma caixa de joias com colar de ouro branco com pendente de safira em forma de lágrima. O meu aniversário ainda vinha longe e o nosso aniversário tinha acabado de passar. O meu primeiro pensamento, embaraçoso, foi entusiasmo por um presente surpresa. Esse entusiasmo azedou em confusão quando encontrei o bilhete enfiado na caixa. Para Zoe, com todo o meu amor. Oi, não Bailey. A maioria das mulheres teria confrontado o namorado imediatamente, mas algo, talvez autopreservação, talvez uma necessidade desesperada de compreender a totalidade da traição, fez-me recuar. Em vez disso, comecei a procurar padrões, a procurar provas que explicassem os meus receios, ou que os confirmassem. Durante 3 semanas agonizantes, tornei-me uma detetive relutante da minha própria relação. Descobri pastas protegidas por palavras-passe no nosso portátil partilhado. Encontrei um segundo carregador de telemóvel escondido na mala dele, mas nenhum segundo telemóvel. Reparei que as chamadas de conferência dele aconteciam sempre à mesma hora, todas as semanas, como um relógio. Cada descoberta era um novo golpe no meu coração, uma nova fratura na minha confiança. A investigação desta noite foi a mais devastadora. Depois de encontrar um cartão de hotel de Boston na carteira dele, consegui finalmente quebrar a palavra-passe da conta de armazenamento na cloud. O que encontrei destruiu qualquer esperança restante de uma explicação inocente. Fotos do Jackson com 3 mulheres diferentes em 3 cidades diferentes. Fotos íntimas. Fotos amorosas. Fotos que espelhavam as que ele tirava comigo. Em Chicago, uma mulher negra deslumbrante, com cabelo bem curto e olhos calorosos. A misteriosa Zoe, presumi. Em Boston, uma loura esguia cujas fotos remontavam a quase 4 anos. Em Seattle, uma mulher pequena, com cabelo ruivo vivo e uma constelação de sardas nas bochechas. Todas lindas. Todas a sorrirem com adoração para o mesmo homem que me tinha abraçado naquela manhã, antes de partir para mais uma viagem de negócios. Estendi a mão para o copo de bourbon que tinha servido 1 hora antes, mas que ainda não tinha tocado. O líquido âmbar queimou-me a garganta enquanto tentava conciliar o homem que amava com esta teia elaborada de enganos. 5 anos de memórias passaram pela minha cabeça, agora manchadas pela dúvida.
Teria alguma vez sido real? Quando ele sussurrava "amo-te" na escuridão do nosso quarto, essas palavras queriam mesmo dizer alguma coisa? O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Jackson. Com saudades, amor. Jantar com clientes. Vou chegar tarde. Não me esperes. Uma gargalhada histérica escapou-me dos lábios. Jantar com clientes. Claro. Perguntei-me qual das mulheres estaria sentada em frente a ele neste momento, acreditando que era a única. Sentir-se-ia especial? Amada? Acreditaria, como eu acreditei durante 5 anos, que o amor deles era único e verdadeiro. Dei mais um gole ardente de bourbon, sentindo algo mudar dentro de mim. O choque inicial e a devastação estavam a cristalizar-se em algo mais duro, algo mais frio. 5 anos da minha vida foram passados a amar um homem que não existia. 5 anos a apoiar a carreira dele, à espera pacientemente através de noites solitárias, a planear um futuro juntas, tudo baseado numa elaborada ficção. Quando o trovão ribombou lá fora, tomei uma decisão. Não iria confrontar o Jackson amanhã quando regressasse. Não iria tirar as coisas dele para a rua num gesto dramático de orgulho ferido. Não lhe daria a satisfação de me ver destruída. Não. Faria algo muito mais minucioso. Descobriria até que ponto ia o seu engano e só então, quando compreendesse toda a dimensão da traição, decidiria como reagir. Pousei o copo, puxei o portátil para mais perto e comecei uma busca mais metódica. Aquelas outras mulheres mereciam saber a verdade tanto quanto eu. E talvez, ao encontrá-las, também encontrasse uma forma de recuperar o sentido de identidade que a traição do Jackson tinha destruído. A primeira mulher não foi difícil de identificar. Zoe Parker, diretora de marketing farmacêutico no Northwestern Memorial Hospital, em Chicago. O perfil do LinkedIn mostrava que estava nesse cargo há 3 anos, alinhando-se perfeitamente com o aumento das viagens do Jackson para Chicago. Na foto de perfil, usava o mesmo colar de safira que eu tinha encontrado na secretária do Jackson. Senti uma estranha ligação com esta mulher que nunca conhecera. Ela não era minha inimiga. Era outra vítima do elaborado engano do Jackson. Será que ela sabia sobre mim? Sobre as outras? Ou seria como eu fui até esta noite, felizmente ignorante da complexa teia em que estava presa? Enquanto a chuva continuava a bater na minha janela, preparei-me para uma longa noite de investigação. De manhã, saberia exatamente com quem andava a partilhar o meu namorado nos últimos 5 anos. E então, decidiria o que fazer com essa informação. As semanas seguintes à minha descoberta foram uma verdadeira aula de compartimentalização emocional. A superfície, mantinha a fachada de namorada dedicada. Recebia o Jackson com beijos quando regressava das viagens. Ouvia as histórias dele sobre clientes difíceis e conferências aborrecidas com o interesse treinado. Mas por trás dessa performance, havia um caldeirão de raiva, tristeza e determinação. A minha investigação rapidamente confirmou os meus piores receios. Jackson Reed, o homem que eu amava há 5 anos, levava várias vidas com precisão cirúrgica. Não era só a Zoe em Chicago. Havia Whitney Chambers, dona de uma galeria de arte em Boston, e Olivia Donovan, engenheira de software em Seattle. Cada relação tinha sido cuidadosamente cultivada ao longo de anos, cada mulher acreditando que tinha encontrado o parceiro perfeito. A coincidência nos nomes, todas com aquele som e no final, parecia uma piada de mau gosto. Talvez fosse a forma dele manter os nomes em ordem quando estava meio a dormir ou bêbado. Passava os meus dias no emprego de marketing em piloto automático e as noites a documentar meticulosamente a fraude do Jackson. Cada viagem de negócios nos últimos 3 anos era cruzada com extratos de cartões de crédito, registros de chamadas e check-ins nas redes sociais. O padrão era inegável e devastador na sua precisão. Chicago, primeira semana de cada mês, supostamente reuniões com administradores hospitalares. Boston, segunda semana, alegadas reuniões regionais de vendas. Seattle, terceira semana, convenções farmacêuticas, dizia ele. Atlanta, comigo, a última semana, a base, onde recarregava baterias entre viagens. O horário dele nunca variava. Durante anos, tinha me ajustado aos seus planos de viagem rígidos, sem nunca questionar por que é que vendas farmacêuticas exigiam uma rotina tão previsível. Agora, percebia a verdade nauseante.
O Jackson tinha criado uma rotação perfeitamente equilibrada que lhe permitia manter a ilusão de devoção com cada uma de nós. As descobertas mais dolorosas vieram da pegada digital dele. Encontrei mensagens de texto quase idênticas enviadas às 4. Os mesmos carinhos, as mesmas desculpas, até as mesmas piadas. Havia fotos do mesmo pôr do sol enviadas a várias mulheres, com legendas a dizer a pensar em ti neste momento. Presentes de aniversário repetidos com uma semelhança arrepiante. Todas recebíamos supostos valores sentimentais que, na verdade, eram joias produzidas em massa que ele comprava online. Mais condenatórios ainda eram os registros financeiros. O Jackson tinha pedido somas substanciais a cada mulher, $155 mil de mim, para aquilo que ele disse ser uma oportunidade de investimento. Quantias semelhantes das outras, para necessidades igualmente inventadas. Nenhum desses empréstimos foi devolvido. Ele financiava o estilo de vida luxuoso através da generosidade de 4 mulheres que confiavam nele plenamente. Em noites particularmente sombrias, quando o peso da traição parecia esmagador, servia-me um copo de vinho e ficava a olhar para as fotos das outras mulheres. Realizadas, bonitas, inteligentes. Que, como eu, tinham sido totalmente enganadas. O que dizia isso sobre mim? Como não vi através das mentiras dele? O que deixei escapar que podia ter me poupado anos de dedicação mal direcionada? O ponto de viragem chegou 6 semanas após a minha descoberta inicial. O Jackson tinha ido para mais uma semana habitual em Chicago e um vazio familiar instalou-se no meu peito. Dei por mim a deslizar pelo Instagram da Zoe Parker, a estudar a vida daquela estranha que, sem saber, partilhava o meu namorado. Uma publicação recente mostrava-a num evento de caridade, radiante num vestido azul, o colar de safira brilhar-lhe na garganta. A legenda falava do incrível namorado de há 3 anos que não pôde comparecer por compromissos de trabalho. Algo dentro de mim quebrou. Essas mulheres mereciam saber a verdade tanto quanto eu, e o Jackson merecia enfrentar as consequências do seu elaborado engano. Com as mãos ligeiramente a tremer, criei um e-mail descartável e compus uma mensagem para Zoe. A linha de assunto era simples. Precisamos de falar sobre Jackson Reed. O corpo do e-mail era ainda mais direto. O meu nome é Bailey Adams. Estou numa relação com Jackson Reed há 5 anos. Descobri recentemente que ele tem levado várias vidas com várias mulheres, incluindo contigo. Se quiseres provas, ou se simplesmente quiseres falar, por favor contacta-me. Incluí o meu número de telemóvel, anexei várias fotos minhas com Jackson e carreguei em enviar antes que pudesse duvidar de mim mesma. Depois, respirando fundo, enviei e-mails quase idênticos para Whitney e para Olivia. As respostas chegaram mais depressa do que eu esperava. A Zoe ligou em menos de 30 minutos, a voz apertada com emoção contida. A Whitney respondeu por e-mail, exigindo mais provas, que eu forneci. A Olivia enviou uma mensagem online. Eu sabia que algo não estava certo. Quando podemos falar? Em menos de 24 horas, as 3 tinham confirmado as suas próprias relações com o Jackson. Em 48 horas, tínhamos criado um grupo privado para trocar informações e partilhar provas. Em menos de uma semana, o choque e a dor começaram a transformar-se em algo mais poderoso. Uma determinação partilhada de responsabilizar o Jackson pelas suas ações. Foi a Zoe quem sugeriu pela primeira vez uma resposta coordenada. Ele construiu vidas separadas com muito cuidado, disse ela numa das nossas longas videochamadas. A única maneira de realmente o confrontar é fazer essas vidas colidirem. A Whitney, a mais recentemente envolvida, há 3 anos, mas talvez a mais profundamente magoada, queria humilhação pública. Devíamos criar um site e expor tudo, para família, amigos, colegas. A Olivia, pragmática como se esperava da sua formação em engenharia, focou-se no aspecto financeiro. Entre nós as 4, ele tirou mais de $60 mil. Isso é fraude, não é só manipulação emocional. Quanto a mim, queria algo mais pessoal. Queria ver a cara dele quando seu castelo de cartas cuidadosamente construído desmoronasse. Queria que ele olhasse nos olhos das 4 mulheres que traiu e reconhecesse que o seu. E assim nasceu o nosso plano, uma estratégia tão cuidadosamente coreografada quanto os anos de engano do Jackson. Requereria um timing perfeito,
viagens coordenadas e estômago para mantermos as nossas atuações até o momento da revelação. Passamos semanas a planear cada detalhe, a apoiar-nos mutuamente em momentos de dúvida e fraqueza. Houve noites em que quase cedi, quase o confrontei quando regressou da sua rotação por Seattle, com o perfume da Olivia ainda a pairar no colarinho. Houve manhãs em que acordei ao lado dele, a observá-lo a dormir com uma expressão de inocência pacífica que me fazia questionar se conseguiria mesmo seguir com o plano. Mas depois lembrava-me da folha de cálculo detalhada que criamos, documentando 5 anos de mentiras sistemáticas. E a minha determinação endurecia de novo. 3 dias antes do aniversário do Jackson, enviei-lhe uma mensagem. Reservas especiais para o jantar do teu aniversário, sábado, só nós os dois. Usa aquele fato azul marinho que adoro. Ele respondeu com entusiasmo, completamente alheio ao facto de que, em Chicago, Boston e Seattle, outras 3 mulheres estavam a fazer as malas para rumar a Atlanta. Na véspera do confronto planeado, deitei-me ao lado do Jackson, acordada, a estudar o perfil do estranho que amei. Amanhã tudo mudaria. Amanhã, a vida que construímos juntos, a vida na qual acreditei de coração inteiro, partir-se-ia para sempre. Apesar de tudo, uma parte de mim lamentava o que poderia ter sido, o futuro que planeei com tanta certeza. Mas quando amanheceu no dia do acerto de contas, senti algo inesperado, um profundo sentimento de libertação. Acontecesse o que acontecesse no jantar daquela noite, eu já não viveria uma mentira. E não enfrentaria a verdade sozinha. A sala de jantar privada no Imbers, um dos restaurantes mais exclusivos de Atlanta, resplandecia com uma luz âmbar suave enquanto fazia os preparativos finais. Copos de cristal brilhavam sobre a mesa elegantemente posta para 5. Um lugar para o Jackson e um para cada uma das mulheres que ele tinha enganado. Uma garrafa de Macallan 18, o seu Scott favorito, aguardava para ser servida. Para um observador externo, parecia o cenário de uma celebração íntima. Por trás das portas fechadas, no entanto, o ambiente estava carregado de energia nervosa, enquanto a Zoe, a Whitney, a Olivia e eu fazíamos os últimos preparativos. Conhecermos-nos pessoalmente, depois de semanas de chamadas de vídeo, foi surreal, como reencontrar velhas amigas, apesar de sermos desconhecidas. Tínhamos passado a tarde no meu apartamento, a partilhar provas físicas das nossas relações com o Jackson. Cada revelação a reforçar o nosso propósito coletivo. Está toda a gente pronta? Perguntei, olhando para o relógio. O Jackson chegaria dentro de 20 minutos, à espera de um jantar romântico apenas comigo. A Zoe alisou o vestido preto justo. O colar de safira, uma suposta relíquia de família passada pela avó dele, cintilava-lhe no pescoço. Pronta como alguma vez estarei. A Whitney acenou com a cabeça, tocando inconscientemente na pulseira de esmeraldas no pulso. Outra das relíquias únicas de família que descobrimos que ele comprava em massa de um grossista de bijuteria online. A Olivia, a mais reservada de nós, respirou fundo. Vamos acabar de nos posicionar. O fotógrafo está pronto no recanto, confirmei, o último detalhe do nosso plano. Tínhamos contratado um fotógrafo profissional, aparentemente para captar a surpresa do Jackson no jantar de aniversário. Na verdade, queríamos documentação irrefutável da noite, tanto para encerramento emocional como para futuros processos legais relacionados com o dinheiro que ele nos tinha pedido emprestado. Enquanto as outras tomavam os seus lugares, permaneci junto à porta, o coração a martelar no peito. 5 anos de amor e confiança culminavam neste momento. Embora rodeada por aliadas recém-descobertas, nunca me tinha sentido tão sozinha. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Jackson. Acabei de estacionar, chego em 5. Amo-te, querida. Palavras tão simples, que em tempos me aqueceram a alma, agora sabiam as cinzas. Quantas vezes ele teria escrito exatamente aquelas palavras para 4 mulheres diferentes, na mesma hora? O pensamento fortaleceu a minha determinação. Precisamente às 20 horas, a porta abriu-se e Jackson Reed entrou na sala de jantar privada. Aos 36 anos, continuava surpreendentemente atraente, alto e atlético, com a postura confiante de um homem habituado a comandar atenções. O fato azul marinho estava impecavelmente ajustado ao corpo, o sorriso deslumbrante quando me viu, de pé, sozinha junto à mesa. Aqui está a minha linda menina, disse ele, atravessando a sala para me beijar.
Quando disseste jantar especial, não esperava tudo isto. Fez um gesto em direção à decoração elegante, sem ainda reparar nos lugares adicionais parcialmente escondidos pelo centro de mesa. Devolvi-lhe o beijo com precisão mecânica, maravilhada com a minha própria capacidade de manter a encenação. Feliz aniversário, Jackson. Queria que esta noite fosse memorável. Ele recuou ligeiramente, estudando meu rosto com uma centelha de confusão. Estás bem? Pareces tensa. Na verdade, disse eu, com a voz mais firme do que esperava, tenho estado à espera de te apresentar algumas pessoas importantes na minha vida. No momento certos, Oi saiu da sala adjacente, a expressão neutra apesar da tempestade que eu sabia que fervia dentro dela. Olá, Jackson. A cor esvaiu-se-lhe do rosto tão rapidamente que teme que desmaiasse. Abriu a boca, mas nenhum som saiu, enquanto Whitney surgia noutra porta, seguida de perto por Olivia. Surpresa, disse Whitney, a voz carregada de fúria contida. Feliz aniversário da parte de todas as tuas namoradas. Jackson deu um passo instintivo para trás, os olhos a passarem de uma para outra enquanto a dimensão total da situação se lhe revelava. A fotógrafa surgiu do seu esconderijo. O clique subtil da câmara captara sua expressão de pânico puro e cru. O que é isto? Conseguiu finalmente perguntar. A voz pouco mais do que um sussurro. Isto, respondi, gesticulando para que todos se sentassem à mesa, é o que acontece quando passa 5 anos a construir vidas separadas com 4 mulheres diferentes. Por favor, senta-te. Temos muito para conversar. Para minha surpresa, ele obedeceu, afundando-se na cadeira como se as pernas já não o suportassem. Deitei Scott no copo dele, ia precisar, e sentei-me. Como é que vocês? Começou, mas parou, incapaz de terminar a pergunta. Nos encontramos? Completou Olivia. A Bailey descobriu o teu engano primeiro. Ela contactou-nos para nos avisar. Passamos os últimos 2 meses a comparar informações. Os presentes idênticos, os horários sobrepostos, o dinheiro emprestado que nunca foi devolvido, as mentiras, acrescentou Zoe, agora com tom firme da sua voz de diretora de marketing. Tantas mentiras, Jackson, cortou Whitney. A voz a quebrar ligeiramente. Viu passar por emoções visíveis, choque, medo, cálculo e, finalmente, uma tentativa desesperada de contenção de danos. Eu posso explicar, começou, adotando a expressão sincera que provavelmente já lhe servirá bem em inúmeras situações difíceis. O meu trabalho é complicado e os meus sentimentos ficaram confusos. Chega! A minha ordem cortou a sala como um estalo. Não estamos aqui para explicações ou desculpas. Estamos aqui para te dizer o que vai acontecer agora. Os olhos do Jackson estreitaram-se ligeiramente. O pânico inicial deu lugar à avaliação. Sempre o vendedor. Mesmo agora, procurava um ângulo, uma forma de reformular a narrativa. Primeiro continuei. Os assuntos financeiros. Entre as 4, emprestamos-te $63.500 sob falsos pretextos. Preparamos um acordo de reembolso. Começarás a pagar no próximo mês. Eu não tenho esse dinheiro agora, protestou. O mercado tem estado. Contactamos os teus pais em Connecticut, interrompeu Zoe com suavidade. Ficaram bastante chocados ao saber da tua situação, especialmente considerando que disseste a cada uma de nós que estavam mortos. O rosto dele distorceu-se de alarme fresco. Falaram com os meus pais? Estão à espera da tua chamada, acrescentou Whitney. O teu pai ficou particularmente interessado em saber mais sobre as relíquias de família que tens andado a distribuir. Ela tocou na pulseira de esmeraldas, com significado. Isso leva-nos aos itens pessoais, prosseguiu Olivia, com precisão de engenheira. Dividimos tudo de acordo com quem pagou. A Bailey entregará os teus pertences em casa dos teus pais na próxima semana. A desmontagem sistemática da sua vida decorreu ao longo da hora seguinte, à medida que cada uma de nós apresentava as provas recolhidas e as consequências que ele agora enfrentava. Revelamos como já tínhamos contactado o empregador dele sobre os relatórios de despesas fraudulentos, com jantares de clientes em cidades diferentes na mesma noite. Explicamos como criamos um documento partilhado com os seus enganos, e que seria tornado público se não cumprisse os termos financeiros. Durante tudo,
O rosto do Jackson oscilava entre incredulidade, raiva e cálculo desesperado. Por 2 vezes tentou apelar diretamente a mim, invocando momentos íntimos e sonhos partilhados que alegava terem sido reais. Mas recebia essas manipulações com silêncio, permitindo que as outras continuassem a desmontar, com método, o seu caráter. Foi a Whitney quem deu o golpe mais devastador, na minha opinião. O mais patético, Jackson, é a falta de criatividade. Os mesmos apelidos, os mesmos presentes de aniversário, até os mesmos truques na cama. Ela olhou à volta da mesa com um sorriso amargo. Meninas, ele ainda faz aquela cena de achar que é espontâneo ao sugerir o duche. A explosão de riso inesperado que se seguiu pareceu, finalmente, quebrar algo dentro do Jackson. A fachada confiante desmoronou-se por completo, deixando apenas um homem encurralado, sem mais argumentos. O que é que vocês querem de mim? Perguntou, a voz oca. Restituição, respondeu Zoe sem hesitar. Responsabilização, acrescentou Olivia. A verdade, pela primeira vez, disse Whitney. Quando olharam para mim à espera da minha resposta, pensei no homem com quem planeava casar. No futuro que tinha visualizado e que nunca se concretizaria. A profundidade da sua traição devia ter me arrasado. Em vez disso, sentada ao lado destas 3 mulheres notáveis, que também tinham sobrevivido ao mesmo engano, senti algo inesperado, gratidão. Nada, disse finalmente. Não quero absolutamente nada de ti, Jackson. Como por sinal combinado, as minhas companheiras levantaram-se, recolhendo seus pertences. A nossa saída coordenada tinha sido planeada ao minuto. O jantar, que o Jackson assumirá que duraria horas, tinha levado exatamente 90 minutos. A conta está paga, informei enquanto nos preparávamos para sair. Considera o nosso presente final para ti. Não podem simplesmente, começou ele, levantando-se. Podemos. E estamos a fazê-lo, cortou Zoe. A documentação já foi enviada ao teu empregador. O plano de reembolso foi encaminhado aos teus pais, que generosamente se ofereceram para te ajudar a cumprir com as obrigações. Os teus pertences serão entregues em Connecticut até o fim da próxima semana, acrescentou Whitney. Não tentes contactar nenhuma de nós, disse Olivia com desapego clínico. As fechaduras foram mudadas nos 4 apartamentos. O teu acesso aos nossos prédios foi revogado. Enquanto nos dirigíamos para a porta, o Jackson fez uma última tentativa desesperada. Bailey, por favor. 5 anos tem de contar para alguma coisa. Tu conheces-me melhor do que ninguém. Virei-me para ele uma última vez, a estudar o estranho que amei. Esse é o problema, Jackson. Nenhuma de nós alguma vez te conheceu verdadeiramente. E com isso, saímos da sala de jantar privada, e da vida de Jackson Reed, deixando sozinho com os escombros do seu engano e um escote de aniversário intocado. Lá fora, na quente noite de Atlanta, as 4 ficamos de pé num círculo. ChatGPT Said. Uma estranha mistura de exaltação e tristeza caiu sobre nós. Por um momento, ninguém falou. A magnitude do que acabáramos de fazer assentou sobre nós como uma presença física. Depois, Oi ergueu um copo imaginário. Ao fim de Jackson Reed, tal como conhecíamos. E aos novos começos, acrescentou Whitney, enquanto nos abraçávamos antes de nos despedirmos, já com planos para um brunch na manhã seguinte. Na manhã seguinte, senti os primeiros laivos de algo inesperado a enraizar-se, não apenas encerramento, mas possibilidade. 12 meses depois do nosso inesquecível jantar de aniversário para o Jackson, eu estava de pé no escritório ensolarado da Phoenix Partners, a ver a Zoe fechar o nosso 5º grande contrato com um cliente. O elegante escritório no centro de Atlanta fervilhava de atividade, Whitney a orientar a nossa equipa criativa na sala de reuniões, Olivia a afinar a nossa plataforma de software proprietário no seu gabinete envidraçado. O que começou como um grupo de apoio entre 4 mulheres traídas evoluíra para algo que nenhuma de nós esperava. Uma startup de tecnologia de marketing bem-sucedida, que combinava a experiência da Zoe em marketing, a visão criativa da Whitney, as competências técnicas da Olivia e a minha capacidade de gestão de relações com clientes. A semente foi plantada no brunch após o confronto, quando Olivia mencionou casualmente um conceito de software que andava a desenvolver para ajudar empresas a acompanhar melhor os seus ativos de marketing em várias localizações.
Oi reconheceu de imediato o potencial comercial e, em poucas horas, estávamos a esboçar modelos de negócio em guardanapos. O dinheiro que o Jackson acabou por reembolsar, juntamente com as nossas poupanças combinadas e um pequeno investimento de um anjo investidor, financiou nosso lançamento. A ironia não nos escapou. O homem que tanto nos tirou acabou por nos dar, inadvertidamente, os meios para criarmos algo com significado juntas. Estás com ar pensativo, comentou Zoe, juntando-se à minha janela depois de terminar a chamada. Estava só a pensar em como as coisas eram diferentes há um ano, respondi. Alguma vez imaginaste que acabaríamos aqui? Ela sorriu. O colar de safira, recuperado e agora reaproveitado no logótipo da empresa, apanhava luz. Nem nos meus sonhos mais loucos. Mas, por outro lado, também nunca imaginei partilhar um namorado com 3 outras mulheres. Rimo-nos as duas. A dor daquela memória agora suficientemente esbatida para servir, ocasionalmente, como humor negro. A investigação às irregularidades financeiras do Jackson acabou por lhe custar a carreira em vendas farmacêuticas. A última informação que tivemos era que trabalhava na seguradora do pai, em Connecticut. O perfil de encontros dele desapareceu discretamente de todas as grandes plataformas. Os pais honraram as dívidas dele para conosco, aparentemente mais preocupados com a reputação da família do que com as queixas do filho. Mais importante ainda, cada uma de nós tinha curado à sua maneira. Whitney finalmente começou a prática de arte-terapia que tinha posto em pausa durante a relação com o Jackson. Olivia reconectou-se com a família depois de anos de distanciamento, uma separação que o Jackson incentivava subtilmente para manter controle sobre o tempo dela. Zoe comprou seu apartamento de sonho no centro de Atlanta depois de se mudar de Chicago para ajudar a lançar o negócio. Quanto a mim, deixei de me questionar sobre como não vi os sinais por tanto tempo. A terapia ajudou-me a perceber que a mentira do Jackson não era um reflexo de um erro de julgamento da minha parte, mas sim manipulação calculada por parte de alguém mestre em compartimentalizar a vida. Reunião de equipe em 5, chamou Whitney ao passar, com os braços cheios de maquetes de design. A Olivia diz que resolveu o problema de integração. Ao reunirmos-nos na sala de reuniões, 4 mulheres que se encontraram através da mesma traição e transformaram esses estilhaços em algo mais forte, senti uma gratidão profunda pelo caminho doloroso que nos trouxe até aqui. Jackson, sem saber, deu-me 3 irmãs de alma, mulheres que me compreendem como mais ninguém consegue. Juntas, transformamos a dor coletiva em propósito, a raiva partilhada em ambição. A Phoenix Partners não nos deu apenas independência financeira, devolveu-nos a confiança na nossa própria capacidade e intuição. Antes de começarmos, disse Olivia, com um tom de hesitação pouco habitual, tenho uma notícia pessoal. Tenho saído com alguém há alguns meses. Está a ficar sério, e queria apresentar-vos antes de darmos o próximo passo. Trocamos olhares, e depois explodimos todas em gargalhadas. O que é que foi? Perguntou Olivia, confusa. Nada, assegurei, estendendo-lhe a mão por cima da mesa. É só que, a Whitney e a Zoe iam ter exatamente essa conversa hoje. Vocês também? Oi, perguntou, com as sobrancelhas levantadas. Acenei com a cabeça, um sorriso a espalhar-se-me no rosto. Terceiro encontro é amanhã à noite. E sim, já fiz a verificação de antecedentes, confirmei o emprego dele e já vi que não tem contas múltiplas nas redes sociais. Mais risos percorreram a sala. Aquele tipo de riso saudável e curativo, que reconhece os traumas passados sem deixar que definam o futuro. Devíamos fazer um PCT, sugeriu Whitney. Todos os novos parceiros passam por uma triagem completa feita pelo grupo. Protocolo de segurança de namoro da Phoenix Partners, disse Zoe, já a tirar notas, enquanto voltávamos ao trabalho. Olhei à minha volta para estas mulheres que entraram na minha vida nas circunstâncias mais dolorosas. Um homem horrível juntou-nos. Mas algo muito mais forte, resiliência, determinação e amizade genuína, manteve-nos unidas. O jantar de aniversário que era suposto ser o meu presente final para o Jackson acabou por ser o presente inesperado dele para mim. Liberdade da mentira e a descoberta inesperada das minhas verdadeiras parceiras de negócio e de vida. Às vezes, até as traições mais dolorosas podem levar aos começos mais bonitos. Só precisamos de coragem para servir a vingança fria,
de preferência com mais 3 mulheres que sabem exatamente como te sentes.